você e eu somos portadores de boas novas. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas que aqui adentrarem serão impactadas com aquilo que será pregado, por aquilo que será visto em nossas vidas. E isso só vai depender de mim e de você. Eu sei que tem pessoas dizendo agora assim, mas eu estou dizendo você mesmo. Porque a decisão, querido, ela é individual. A posição, ela é individual. E o amor de Deus, ele está dentro de mim e de você, porque ele é um fruto do Espírito. Nós decidimos usar esse fruto quando nós quisermos. E que bom que nós tenhamos a consciência de usarmos ele todos os dias. Não somente esse fruto. E a gente vai compartilhar algumas coisas do fruto também, para que nós tomamos a consciência de quanto é importante nós vivermos guiados pelo Espírito. Os dons do Espírito, eles vão se manifestar individualmente em cada um de nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos estudar, dar continuidade naquilo que nós já temos aprendido durante esse tempo. Amém? Eu não sei se você tem vindo todos os cultos ou tem assistido algumas lives, mas em todo o tempo, esse mês inteiro de agosto de Deus, segundo a minha pastora. Por que agosto de Deus? Porque em cima desse mês, há alguns trocadilhos e nós bem sabemos disso. Mas como é bom nós sermos guiados pelo Espírito, porque esse agosto, ele é agosto do nosso Deus, para que nós possamos ser guiados por Ele, enxergar coisas que nós deixamos de enxergar, mas que nós iremos resgatar aquilo que já está dentro de nós. Muitas coisas já estão dentro de mim e de você, basta que nós ativamos isso novamente dentro de nós, para que o Espírito venha se mover e que pessoas venham ser tocadas pela palavra de Deus. Amém? Vamos abrir ali o texto em Romanos, capítulo 12. Versículo de número 1. Eu vou ler esse texto e depois vou ler outros textos aqui para a gente fazer uma comparação, amém? A respeito do Espírito Santo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Foi o que fizemos agora há pouco e estamos fazendo, amém? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim mesmo nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Diga assim, diferentes dons. Segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faze-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência.
quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Esse texto aqui é só para a gente dar uma base naquilo que a gente vai ler nos próximos textos. E a gente vai esmiuçar vendo esse Espírito Santo já agindo desde o princípio de todas as coisas. A palavra diz, e a gente vai ver o Espírito Santo já agindo, já ajudando desde o princípio. Lá no princípio, a palavra diz em Gênesis que ele pairava sobre as águas. Aí lá no capítulo 1, versículo 26, a gente vê o Espírito Santo agindo na Trindade, quando Deus diz: façamos o homem nossa imagem e semelhança. A gente vai ver o quê? O Espírito Santo em movimento desde o princípio. E a gente vai passando pela Bíblia, vai vendo o Velho Testamento, alguns textos, e a gente vai vendo o Espírito Santo agindo, ajudando. Porque muita gente acha que o Espírito Santo ele só ajuda no Novo Testamento. Eu recebi a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e agora ele é meu ajudador. Ele é muito mais do que um ajudador. Ele fez todas as coisas, segundo a palavra. E por ele conhecer coisas que eu e você não conhecemos, tanto no âmbito espiritual como no natural, por isso eu pedi para o pastor Wagner cantar essa canção. Espírito Santo, meu melhor amigo. Quando temos essa consciência que ele é o nosso melhor amigo, a gente vai ter a consciência de quem ele é. O melhor amigo, quem é esse melhor amigo? Podemos trazer para o âmbito natural. Quando temos um grande amigo, esse amigo nós confessamos, nós trazemos para perto. Meu amigo, eu estou passando por isso, por aquele outro. Não são para todas as pessoas que nós abrimos os nossos corações, mas para o melhor amigo, e eu estou falando amigo de carne, nós confessamos, nós dizemos as nossas dificuldades. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã, queridos, que a igreja do Senhor, quando ela é madura, ela vai saber discernir quais são os seus melhores amigos dentro da igreja. Talvez você não vai poder dizer para todos, mas tem pessoas que são guiadas pelo Espírito, que elas vão saber lhe orientar da maneira que você precisa, da maneira que eu preciso. Nós precisamos não só confiar em pessoas, mas saber a certeza que elas são guiadas pelo Espírito Santo. Que mesmo elas não sabendo o que dizer, porque muitas vezes nós ministros, nós cristãos, não sabemos o que falar para as pessoas. Mas o Espírito que habita dentro de mim e de você, ele nos guiará em todas as coisas. E saberemos que aquilo que sairá de nós, sairá com poder para mudar a vida de pessoas. Amém? Vamos lá para o texto de Samuel. A gente vai dar uma estudada um pouco nesse texto, amém? Aliás, Samuel, capítulo... Deixa eu só ver aqui que eu... Samuel... Capítulo 9, eu acho. Exatamente isso. Samuel, capítulo 9, e eu não vou ler todo o texto, amém? Porque eu ainda vou passar pelo capítulo 10, mas vamos pegar algumas coisas daqui. A gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, mas você sabe como é que era o nome do pai de Saul? 1 Samuel, capítulo 9. Perdão. 1 Samuel, capítulo 9.
O nome desse cidadão era Quis. Nome estranho, né? Quis. Não é banda aquela, né? É Quis com Q-U. E ele era da tribo de Benjamim. E ele tinha um filho chamado Saul. E eu achei como o Espírito Santo é, né? A gente estuda a palavra, ele vai ativando algumas coisas em nós, né? Aí eu vou ler aqui, só o princípio aqui desse texto, diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo o nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo. Diz assim, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Aqui fala as características desse homem, desse que viria a ser o rei, o primeiro rei de Israel, Saul. Fala que ele era um homem, vamos dizer aqui, bonitão, né? Ele era o cara que tu olhava, ó, esse cara aí esse cara sou eu, né? Mas a gente vai ver que não é bem assim. Amém? Vamos mais adiante. Então, o que acontece? A gente lendo esse texto, a gente vai ver que Quis, ele perdeu se extraviaram algumas jumentas dele. Então ele pediu para Saul ir atrás dessas jumentas. E Saul foi. Só que ao sair, ele não conseguiu encontrar. E aí o servo dele disse assim, ó, eu conheço um homem de Deus que vai poder nos orientar aonde achar essa jumenta. Só que o Senhor preparou todas essas coisas para quê? Para que houvesse um encontro entre Saul e Samuel. Porque Samuel iria ungí-lo como rei de Israel. A gente vai ver no texto, lá no 17, do mesmo capítulo 9, versículo 17, do 9, diz assim, quando Samuel viu a Saul, o Senhor disse, eis o homem que eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço, onde que é a casa do vidente, ou quer dizer, do profeta. Nessa época, eles chamavam os profetas de vidente, amém? Então, sempre quando falar em vidente na Bíblia, a respeito de homens de Deus, são os profetas, amém? Isso é para conhecimento apenas. Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o profeta, o vidente, sobre adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo pela manhã, te despedirei tudo quanto está no teu coração e te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse, porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas tais palavras? A gente vai ver na Bíblia sempre, quando um homem de Deus, quando alguém é chamado, geralmente a primeira coisa, eles se veem numa posição de inferioridade. Porque eu sou o menor da minha casa, porque eu sou aquilo. Deus não está interessado em da onde você é, o que você é. Deus está interessado em mim e você, para que nós sejamos usados pelo seu Espírito, para que façamos aquilo segundo a sua vontade. Não é o tamanho, não é a proporção, não é aquilo que eu tenho, ou aquilo que você tem, ou aquilo que eu não tenho e você não tem.
É o meu coração e o seu coração que ele vai olhar sempre, querido. E ele falou, e aqui Saul já meio que se esquivando, parece, né? Eu sou um menor, né? Assim como fez Gideão, eu sou o menor da minha casa. No reino de Deus não existe menor ou maior. Existem homens e mulheres cheios do Espírito. Amém? Diga assim, eu sou cheio do Espírito Santo. Amém? E ele vai falando ali algumas coisas, né? Vai falando, aí mais adiante lá no capítulo 10 ele diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens, junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zeuzá, os quais te dirão: acharão-se as jumentas que fossem porventura, eis que o teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Quando dali passares diante e chamares ao carvalho de Tabor, ali se encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão, te darão 2 pães, te receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá, Eloim, onde será a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão prontos, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. E tu serás mudado em um outro nome, outro homem. Quando ele foi ungido, começou a profetizar, porque ele era um homem comum. Tanto que o texto vai desenrolando aqui, e as pessoas vão, mas isso aí não é Saul, filho de Quis, que faz ele no meio dos profetas? Eu quero dizer para você, meu querido, que está aqui ou que vai assistir essa live, que quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós confessamos a Jesus, quando nós somos verdadeiramente impactados com aquilo que Cristo é, com aquilo que Deus fez através de Cristo, nós somos mudados de um homem para outro homem. Foi assim na vida de Saul no Velho Testamento. Eu posso dizer aqui, aos olhos naturais, ele era um Zé Ninguém. Ah, mas a Bíblia diz que ele era um cara bonitão. Tudo bem, ele era bonitão mesmo, segundo a Bíblia. Eu não conheci ele, mas a Bíblia diz, e eu creio nisso. Ele foi mudado de um homem para o outro, pelo simples fato de ter um encontro com um homem de Deus e ter um encontro com o Espírito Santo. Quando nós temos um encontro com Deus, através de Cristo Jesus, nós somos mudados de um homem natural para um homem espiritual, que é a minha e a sua essência. E a gente vai ver mais à frente, esse mesmo homem, tendo essas experiências com Deus, tomando decisões erradas. Mas pastor, mas nessa época aqui o Espírito Santo, ele não estava dentro dos homens, mas ele estava sobre. E os reis, os profetas, os homens de Deus, o Espírito vinha sobre, e todos aqueles que o Espírito via sobre,
você vai ver em vários textos. Eu não vou poder ler todos os textos, mas se você estudar um pouquinho a Bíblia, você que já estudou um pouquinho, como eu já estudei, você vai ver o Espírito Santo vindo sobre e guiando o povo. A Bíblia diz assim: e o Espírito Santo veio sobre fulano e o guiou para fazer isso, aquilo e aquele outro. O Espírito Santo, ele teve sempre essa função de quê? De orientar, de ajudar. A diferença hoje, querido, é que ele habita dentro de mim e de você. E eu quero fazer uma comparação agora com esse homem chamado Saul. E a gente vai entender tranquilamente por que quando Samuel, um homem que o Espírito via sobre, por que quando ele foi à casa de Jessé, e os filhos deles passando, ele olhou o primeiro e viu a beleza daquele homem e disse assim. E eu consegui entender estudando esse texto aqui. Ele olhou o primeiro filho e disse: certamente esse é o escolhido. É isso que está escrito na palavra. Certamente esse é o escolhido. Por quê? Porque ele foi um homem natural. Assim como ele viu a Saul, segundo a palavra, ele era um homem alto e bonito. Ele, quando olhou para o filho de Jessé, certamente esse é o escolhido. E ele era um homem guiado pelo Espírito, orientado, porque o Espírito vinha sobre ele, mas ele foi totalmente natural, assim como eu e você, muitas vezes, em situações, agimos naturalmente, sem perguntarmos o que o Espírito Santo tem para mim e para você, o que nós devemos fazer. Por isso, muitas vezes, botamos os pés pelas mãos. Foi isso que o profeta ele fez. Ele olhou com os olhos naturais. Por isso que ele olhou e disse: certamente esse é o filho, porque a referência dele era Saul. Mas esse mesmo Saul, ele transgrediu uma ordem de Deus. Havia um homem específico para fazer o sacrifício, e esse homem era Samuel, não era Saul. O reino de Deus, querido, ele tem ordem. Ele não é algo desordenado, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, da maneira que eu quero. Não existe isso, querido. Deus não coloca pessoas em lugares para que elas não façam o que deve ser feito. Há líderes, há uma hierarquia natural e uma hierarquia. Essa hierarquia natural, ela se refere à hierarquia espiritual. Quando nós temos consciência disso, vamos andar nessa terra abençoados em todo o tempo. Certamente esse é o escolhido. Não, querido. Eu olho segundo o coração. Aí foi passando a filharada toda, até chegar Davi. Porque Deus conhecia o coração de Davi. E a gente sabe muito bem que Davi foi o maior rei de todos os reis de Israel. Quando se fala de Israel, se fala da raiz de Davi. Não se fala da raiz de Saul. Não se fala de nenhuma outra raiz dos reis que tiveram o povo de Israel. Se fala da raiz de Davi, porque ele foi segundo o coração de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu creio que o Espírito Santo, ele vai trazer cada vez mais clareza para você, porque quando nós somos segundo o coração de Deus, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos bem-sucedidos. Quando nós deixamos aquilo que nós pensamos e já somos transformados de um homem para o outro, e o texto fala também que o próprio Davi, ele foi transformado quando ele foi ungido. Mas houve uma grande diferença nisso, querido.
que mudou toda a história, a minha e a sua história. Porque Jesus, ele vem da raiz de Davi. E quando Jesus nasceu, a gente vai ver que ele cresceu, foi instruído, porque todo o povo de Israel ele era instruído na palavra. Quando Jesus cresceu, foi batizado, a Bíblia fala, e o pastor Hamilton falou agora, nessa quarta-feira, a respeito que o Espírito em forma corpórea de pombo se apossou, revestiu Jesus. Jesus precisava do Espírito Santo, da ajuda do Espírito Santo, porque ele era um homem natural andando nessa terra. Ele não era um Deus andando nessa terra, ele era um homem natural andando nessa terra, auxiliado pelo Espírito Santo. E aí Jesus vai andando, vai fazendo milagres, anunciando o reino, pessoas se convertem, pessoas são curadas, pessoas querem mudar de vidas, outras escutam e não recebem da bênção e não voltam a agradecer. Uma vez eu preguei até a respeito sobre isso, sobre os leprosos, que apenas um voltou para agradecer. Nós devemos ser gratos todos os dias, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Porque eu e você fomos transformados de um homem, ou quando eu falo homem, eu falo gênero humano, amém? Não estou falando homem ou mulher, estou falando em relação a gênero. Nós somos transformados de um homem natural para um homem espiritual, que é a nossa essência, que lemos lá no capítulo de número 1 de Gênesis, que diz: façamos o homem nossa imagem e semelhança. A semelhança de Deus, semelhança espiritual. Amém, queridos? Você que vai ver isso aí, você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Você foi criado para essas coisas. Mas a gente vendo Jesus fazendo coisas e tudo, nós vamos ver que ele fez todas as coisas, sempre guiado pelo Espírito. Sempre guiado pelo Espírito. E Jesus foi impelido, e Jesus foi para o deserto movido pelo Espírito. A gente vai ver isso na Bíblia. Pessoas sendo o quê? Movidas pelo Espírito. O Espírito Santo sempre presente, de capa a capa na Bíblia. E uma coisa que nós temos que ter, queridos, consciência e discernimento, mas principalmente conhecimento, que não se tem que não se é ensinado na maioria dos lugares. Sabemos a função de Deus Pai, de Cristo e Espírito Santo. 3 pessoas distintas na Trindade. Um com cada função. Deus com a função dele, provendo a nossa salvação. Jesus, aquele que se fez sacrifício para que eu e você estivéssemos aqui e tivéssemos principalmente o nosso livro escrito no livro da vida. Jesus veio aqui para pagar o preço que nenhum homem poderia pagar, o preço do pecado. Mas ele mesmo, falando vamos lá para Lucas agora. Lá para o final lá, do capítulo 24. Eu não vou me prolongar muito. Vou ser bem objetivo naquilo que o Espírito Santo tratou comigo. Porque eu sei que nós somos abençoados por ele. Diz assim, no capítulo 24, verso... Vou ler o 48. Vós sois testemunha dessas coisas. De quê? Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Revestimento. Amém? Esse exemplo já foi dado muitas vezes. Quem fez o seu treinamento sabe. E eu gostei desse exemplo a primeira vez que eu ouvi. Eu, quando me converti, quando você se converteu,
nós fomos transformados de um homem para outro homem, amém? Mas eu e você, nós precisamos de quê? De um revestimento. Obrigado. Obrigado, mãe. De um revestimento. E esse revestimento, né? Eu estou com essa camisa, né? Diga-se de passagem bem bonita, porque foi eu que escolhi, né? Mas a gente precisa, querido, além disso aqui natural, a gente precisa de quê? De algo para nos revestir. Hoje não está calor, amém? Hoje não está tão frio. Mas tem dias que está frio. E eu preciso de quê? De um revestimento. A pastora Socorro faz muito bem isso aqui quando ela ensina a respeito disso. E eu vou copiar dela porque se falou comigo, eu creio que vai falar com pessoas, né? Somos revestidos pelo Espírito Santo. É esse revestimento, a igreja estava ali, já tinha recebido Jesus, mas ela precisava de quê? De poder. O mesmo poder que andava com Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo. Mas eu acho interessante nesse texto de Lucas, que ele dá uma ordem: permaneceis na cidade, até que do alto sejais revestido. A gente vai ler ali em Atos, que eles ficaram reunidos naquele local. Aí o pastor Leomar até esse dia pregou a respeito disso. Eles foram revestidos do Espírito Santo, falaram em outras línguas. As pessoas passavam por ali, ouviam eles falar em outras línguas, mas eles estão falando maravilhas de Deus. E eu estou entendendo tudo que eles falam, pessoas de outras nações. O revestimento do Espírito Santo, ele não é somente para algumas pessoas, ele é para todo mundo. Só que eu e você, querido, eu estou dizendo eu e você, muitas vezes nós limitamos o poder do Espírito Santo. E ontem eu estava assistindo um filme a respeito desse homem que eu vou falar agora, que é Paulo, né? E eu já vou direto lá para Atos capítulo 9, você me acompanha aí. Vamos falar desse homem, para a gente fazer uma comparação com aquele homem lá, Saul. Fala a respeito que esse Paulo, ele era o perseguidor da igreja. Ele tinha cartas. A Bíblia fala bem assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E ali o texto fala que ele pediu uma carta para Damasco, ele se dirigiu para lá. Quando, no versículo 3 diz assim: seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe disse, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele identificou a voz. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A gente sabe que na continuação do texto ali, Paulo ele fica cego, ele recebe uma instrução de Deus. E Ananias recebe uma outra instrução de Deus. Diz: ó, Ananias, é o seguinte, eu tenho um homem chamado Saulo, e eu quero que tu vá lá em tal local e ore por ele. No versículo de número 13, diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é instrumento escolhido, para levar o nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Ananias, diga assim: Ananias,
Obedeceu. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio. Ele impôs as mãos sobre Paulo e ficou cheio do Espírito Santo. Ele se converteu de um homem perseguidor para um homem pregador da palavra. É isso que Deus faz comigo e com você. Ele nos transforma de um homem que não conhecia Deus para um homem, uma mulher que prega a palavra com autoridade, porque o Espírito Santo está dentro de mim e de você. Dentro de mim e de você está o poder que eu e você precisamos para agir. E ontem eu vendo esse filme, eu consegui entender tantas coisas, como é simples as coisas, querido. Só que às vezes nós lemos na palavra algumas coisas, o que esse homem fez, e ficamos impactados. Sim, é para ficar impactado não com o homem, mas com o poder que existe dentro dele, que está dentro de mim e de você, e que muitas vezes eu e você negligenciamos esse poder, não colocando ele em ação. Satanás, ele está pronto para dizer para mim e para você que eu e você não temos poder algum, e realmente ele tem razão, não temos poder, mas aquele que habita dentro de mim e de você, é nele que está o poder, o Espírito Santo é nele que está o poder, é nele que emana, porque foi assim com Jesus, foi assim com Saulo, foi assim com Pedro, foi assim com Davi, foi assim com tantos homens da Bíblia. Assim com tantas mulheres da Bíblia. Por quê? Porque o poder não vem de mim, não vem de você, ele vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Ali está o poder, ali está o que eu e você necessitamos. Era isso que ele fez quando ele recebeu. Quando a gente vê aqui algo interessante, que houve primeiramente o que? Uma obediência de um homem de Deus. Porque, querido, se agora, eu vou dar um exemplo agora. Se nós estivéssemos num país onde um dos generais desse país tivesse carta para matar os cristãos, e nós soubéssemos disso, provavelmente eu e você, nós nos esconderíamos. E quando ele passasse lá, eu ia passar lá pela outra quadra. Se eu soubesse que ele matava cristãos. Porque é um instinto natural do ser humano. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, e o Espírito veio sobre Ananias, e Deus falou para ele: Ananias, impõe as tuas mãos, porque esse é vaso de honra para mim, e eu irei fazer com que ele pregue o Evangelho, não para os gentios e para Israel. Aí a gente vai vendo a história de Paulo. A gente vai vendo ele tomando e indo em direção e sendo obediente em todo o tempo ao Espírito. Todo o tempo. Não foi assim com Saul, querido. Os dois foram transformados de um homem para o outro, para outro homem. Só que ele cultivou, ele regou, ele foi dependente do Espírito Santo. Saul, o Espírito veio sobre ele, e ele pôde até profetizar, porque profetizar é um dos dons do Espírito. Vamos ler ali então? Vamos lá em Efésios capítulo 4, a respeito disso aí. Efésios, capítulo 4, versículo de número 8, vamos a partir do 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo.
Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou sobre ti o cativeiro e concedeu, diga assim, concedeu dons aos homens. Pastor, por que tu manda eu repetir? Para isso ficar gravado em mim e você. Ele concedeu dons. Aos homens. Ora, que quiser dizer, subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu e também o mesmo que subiu, Jesus Cristo, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, aí vem falando, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Há uma ordem ou não há uma ordem aqui? O reino de Deus é feito de ordem. Os dons de Deus são para o quê? Para a edificação da igreja. E mesmo aqueles que fogem daquilo que Deus preparou, porque muitos querem estar nesses dons, mas nem todo mundo vai estar aqui nesses dons aqui. Mas se eu tiver consciência dentro de mim que eu sou um embaixador que leva as boas novas, esses aqui só têm mais responsabilidade que os outros. Eu não é, pastora? Eu não é, pastor? Eu não é, Thaís? Vocês sabem disso. Os dons é para quê? Para que a igreja venha crescer, venha aprender. Quando precisar de um apóstolo para levantar uma igreja, está ali o apóstolo. Quando precisar de profecia, está ali o profeta. Não é uma cartomante, eu estou dizendo um profeta. Eu não estou dizendo... Existe muito no nosso meio cristão as pessoas procurarem os profetas. Faz isso, faz aquilo. Pelo pouco que eu conheço da Bíblia, há palavras específicas para isso. Mas se eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou procurar o quê? Orientação do Espírito. Se o Espírito me impelir, olha bem, me impelir para que eu procure o profeta, e eu não saber a resposta, é uma coisa. Agora qualquer coisa, preciso da tua ajuda, profeta. Estou no Velho Testamento ainda? Acho que não. Meu irmão, meu amigo, você que está aqui, você que vai ouvir essa live, você tem o Espírito Santo dentro. No momento que o profeta tiver que te auxiliar, ele vai te auxiliar. E eu nem anotei isso aqui no texto, mas eu sei que é pelo Espírito. Aí outros para evangelista, né? Aquele movimento. O evangelista, ele é diferente, né? Por que ele é diferente? Porque todos os dons são diferentes. Só por isso. Os pastores para apacentar. E eu me incluo nesse, porque eu vou dizer para vocês, querido, se eu fosse olhar para o meu natural, eu não seria pastor. Mas eu sei que Deus me chamou para isso. Porque quando eu sou requisitado para ser um pastor, eu sou um pastor com as pessoas. Eu sei aquilo que eu tenho conhecimento. Já enfrentei situações que eu não sabia nem o que falar para a pessoa. Fui mandado em lugares que eu jamais pensei em ir. Muitas vezes o pastor Leomar dizia, Poti, vai a tal lugar lá. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Aí tu vai lá, quando tu vê é uma proporção tão grande, agora o Espírito Santo me ajuda. E sabe de uma coisa? Ele me ajudou. Sempre ajuda. E os mestres para nos ensinar. Paulo, descrevendo algumas coisas, ele sempre fala em ordem. Por isso Paulo ele se transformou num homem que pregou o evangelho
para todo mundo, porque ele se desprendeu de algumas coisas, o que Saul não quis se desprender. Nem tudo eu e você podemos fazer, querido. Mas há situações específicas, como o pastor Hamilton pregou na quarta-feira aqui, que não vai ter ninguém. Não sei se foi o pastor Hamilton, mas acho que foi ele. Ou se foi o Alexandre, não estou lembrado. Que o Espírito Santo, não vai ter a pessoa naquele dom de cura. E a pessoa está necessitada de cura. Ele vai te agir, ele vai te usar para agir em dom de cura. Porque os dons são muitos. Fala a respeito ali, fala a respeito de quê? De uma concessão nesse texto. Ele faz, e foi concedido a cada um de nós. E ele mesmo concedeu uns. O que é conceder? Uma concessão. Eu até peguei aqui, né? O que quer dizer concessão? Consentimento, permissão. O ato ou efeito de ceder algo de sua opinião ou direito a outra pessoa. Deus, então, pegou aquilo que era dele e concedeu a mim e a você. A Bíblia fala... Deixa eu pegar o texto aqui, ver se é esse aqui. Aleluia. Espírito Santo, meu melhor amigo. Vamos ver aqui o que diz aqui, esse texto. Capítulo 16 de João, e eu já vou ler versículo 17 e 16 diz assim: mas em verdade vos digo, convém-vos que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá para vós. Porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo de todo pecado e toda justiça. O Espírito Santo, além de ser ajudador, ele é aquele que convence o homem do pecado. Essa é uma das características dele, convencer. Foi ele que convenceu a mim, a você. Não se preocupe, querido, em relação a você convencer alguém a se converter. Você não vai ter esse poder, nem eu tenho esse poder. A minha função e a sua é apenas pregar o Evangelho. Foi isso que Jesus fez. Anunciou o quê? O reino de Deus. E o Espírito Santo convenceu as pessoas. Jesus Cristo jamais convenceu alguém do pecado e do juízo, mas ele anunciou o Evangelho. Mas o Espírito Santo, ele convenceu, porque ele estava com Jesus. Por isso que eu falei lá no princípio, ele sempre andou, sempre fez, sempre auxiliou. E ele vai auxiliar a mim e a você. Porque muitas vezes nós queremos ver uma pessoa convertida. Eu me lembro antes da minha mãe se converter, como eu queria ver ela convertida, querido. Porque ela era essa mesma pessoa, só não tinha Jesus. Ela era bondosa. Ela tirava coisas dela para dar para os outros. Sempre teve esse coração generoso. O que aconteceu? Quando ela recebeu a Jesus, a proporção foi maior. E eu achava que deveria convencer ela de alguma maneira. E preguei, e falei, e fiz, e aconteci. Aí eu disse, sabe, não, quando eu comecei a aprender as coisas do Espírito, eu disse, não. A minha função no reino é pregar o Evangelho. O resto, o Espírito Santo que vai convencer. Não só ela, mas como outras pessoas que eu preguei se converteram. Pessoas que, como meu sogro, que é a Michelle, diz, pá, mas meu pai não vai se converter. Eu disse, não vai, é. Vamos pregar o Evangelho então, vamos ver se ele não vai. Se converteu. Eu estou lembrando agora algo, eu vou falar minhas experiências, querido, porque eu não posso falar das experiências dos outros, mas eu vou falar das minhas experiências. Eu me lembro algo que eu falei para a Juliana do Márcio uma vez, ela disse, minha mãe, cara, ela não vai se converter, ela só gosta de festa, é isso, é aquilo. Juliana, prega o Evangelho, que quem convence é o Espírito.
Eu vou te dizer que, às vezes, a Juliana ela é mais crente do que eu hoje. Por quê, querido? Porque a nossa função é apenas pregar o evangelho. Os dons estão para isso aí, para quê? O poder está para isso. Para que eu e você possamos usar o quê? No momento certo, da maneira certa, na proporção certa. O Espírito Santo, ele nos dá essa diligência. E a palavra nos ensina como nós devemos andar. Por quê? Porque olha o que diz em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso de número 14. Pois todos os filhos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Pessoa cheia do Espírito Santo atemorizado. Com a pandemia, com tantas coisas que estão acontecendo. E isso é natural nosso, querido. Eu não estou dizendo que a gente não vai sentir isso. Esse sentimento, ele vai vir para mim e para você. Pode ter certeza disso. Quando Paulo fala a respeito do espinho na carne, porque ele sabia muito bem o que ele tinha feito com os cristãos, e aquilo que mexia na mente dele, Satanás jogava aquilo dele toda. Ele fala a respeito de Satanás vindo com esse espinho, e esse espinho era o quê? Lembrando ele daquilo que ele fez com os cristãos. Querido, eu quero dizer, se você matar uma pessoa hoje, você não será mais a mesma. Porque aquilo vai ficar na sua mente. E Satanás vai o quê? Por que o reino de Deus é amor? Porque a palavra diz devolver o bem com o mal com o bem. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele sabe que a minha mente e a sua mente, aonde Satanás pode agir, pode lançar setas. E ele lança setas da minha e na sua mente, lembrando do meu e do seu passado, do que fizemos, do que praticamos, com quem andamos. E muitas vezes assim, tu é digno de estar aí sentado na igreja. Tem muitas pessoas, e isso é pelo Espírito, que estão hoje assistindo que vão assistir essa live. Eu quero dizer para você, o seu lugar é dentro da igreja, porque Satanás tem bombardeado a sua mente dizendo que você vai ficar doente se você vê a igreja. É uma mentira que você não pode sair na rua, que você não pode fazer isso e aquilo. O seu lugar é junto com os santos, cultuando a Deus. Tem pessoas que estão ouvindo dizendo assim, eu não sou mais digno de chegar à igreja. Eu quero dizer, se você está no pecado, você é digno de chegar nesse lugar, se arrepender e viver uma nova vida, ser transformado de um homem para outro. Essa é a função da igreja, pregar a palavra e as pessoas ser transformadas de um homem para o outro, assim como foi Saul, mas principalmente, assim como foi, não somente esse homem que eu citei, Paulo e Davi, mas principalmente Paulo, assim como Pedro, assim como Bartolomeu, assim como todos os apóstolos, assim como os 70, aqueles que a Bíblia não relata todos os nomes, mas eram 70, fora os outros. Porque esses 70 eram os que acompanhavam, mas ainda tinha uma multidão. Porque a palavra sempre fala a respeito de Jesus pregando a respeito de multidão, pessoas ouvindo a palavra, o reino de Deus sendo anunciado. Se eu e você, hoje temos o Espírito Santo, eu e você somos guiados, segundo o texto aqui em Romanos, Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Diga assim, eu sou filho. Por isso eu sou guiado pelo Espírito de Deus.
O próprio Deus, o próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, ele testifica. Mesmo que Satanás lance em rosto que nós não temos condições, lembre-se da palavra. Satanás, o próprio Espírito que habita em mim testifica que eu sou filho. Eu sou filho da adoção. Eu fui resgatado. Eu não sou mais escravo. Eu fui transformado pelo poder que há. Ainda fala a respeito de outros dons de cura. Quantas pessoas precisam ser curadas? Na mente, no corpo, no espírito. Mas onde mais ataca as pessoas aqui, ó. Essa mente. Por que essa mente? Porque essa mente ela foi carregada, ela foi instruída, ela foi manipulada para que nós façamos as coisas que o mundo faz. Mas como é bom quando nós chegamos a Deus, reconhecemos nossos pecados, e essa mente, pelo conhecer da palavra, segundo Romanos, transformando a mente pelo conhecimento da palavra, chega o conhecimento. E com o conhecimento, querido, a prática tem que andar junto. Quanto mais eu pratico a palavra, mais forte o meu espírito fica. Quanto mais eu pratico algo, melhor eu fico. Eu tenho uma profissão de tanto eu praticar aquilo, às vezes as pessoas mal falam comigo e eu já sei o que elas querem. E eu já sei o que elas vão falar, de tanto ouvir as mesmas coisas. E eu vou falar algo aqui a respeito para você, querido, a respeito de onde você está, os lugares que você está. E como é bom ter esse Espírito Santo. Porque o nosso dia a dia ele vai exigir que a gente pratique aquilo que nós conhecemos do Espírito. Teve uma situação agora, um pouco tempo atrás, um pouquinho antes de eu sair de férias, tirei uns diazinhos de férias, uns 10 dias. Eu fiz um serviço para uma cliente. E essa cliente me pediu algo. Ó, eu quero que tu faça uma contracapa para mim, para o meu cardápio. O que é contracapa para você? Não é essa parte aqui? Isso aqui é uma contracapa, para quem não sabe. E aqui é uma capa, que é a contracapa. Ok, fiz a contracapa, mostrei o layout para ela, eu já tinha o cardápio dela montado. Mostrei para ela o cardápio. Aqui está a tua contracapa. Aí eu perguntei, tu não quer colocar isso aí atrás da contracapa? Ah, sim, atrás da contracapa. Fiz o cardápio, montei o cardápio, entreguei o cardápio. Um dia antes de eu sair de férias, ela me ligou. Ah, eu não gostei desse cardápio. Eu sim, por quê? Não, eu não queria isso na última folha. Eu queria na primeira folha. Aí eu peguei o e-mail lá, que era mais de 20, 30 e-mail, que eu troquei com ela. Peguei ali, dei um print e mandei para ela. Olha aqui o que tu me pediu. E aquilo ali, querida, eu vou te dizer, me gerou algo muito ruim. Eu tinha vontade, ela estava no telefone ali, falando um monte de bobagem. E eu comecei a orar em línguas, eu disse, Espírito, me guia, porque se eu entrar na carne aqui, misericórdia. E o Espírito foi tratando comigo, foi me dando as direções, e ela foi falando, e eu disse assim para ela, fulana, te acalma, porque eu estou aqui para te ajudar a resolver o problema. Não adianta tu ficar nervosa, não adianta tu ficar braba, porque não vai resolver o problema, só vai piorar. Aí o Espírito começou a me dar. Tu vai ficar mal, tu vai ficar depressiva, tu vai ficar isso. E o Espírito Santo foi me dando e eu fui falando. E a mulher foi aquietando. Aí eu disse, espera um pouquinho que eu vou ver o que eu consigo resolver aqui. Porque o serviço dela deu um valor bem alto e teria que ser refeito todo. Aí eu fui lá, conversei com... Eu vou falar com o meu gerente aqui. E a gente vai ver a melhor maneira de fazer. Fui lá, conversei com o meu gerente. Eu já sabia
por eu estar tanto tempo na empresa, eu já sei o que eu preciso fazer. Mas eu tenho um gerente, eu tenho um chefe, e eu preciso deixar eles a par disso aí. Se você tem um chefe, um gerente, você está sob ele. Isso não quer dizer que você não saiba nada. Eu sabia exatamente o que fazer, e ele falou exatamente o que eu pensei. A mulher ligou de novo, aí ela me ligou e disse assim: eu queria te ligar para te pedir desculpa. Tu me perdoe da maneira que eu falei contigo, porque eu estava nervosa, isso. Disse, não, eu falei bem assim, eu te perdoo, eu falei para ela. Né? Eu te perdoo, entendo a tua situação, e conseguimos resolver. Aí resolvemos o assunto. Eu quero dizer para você, que eu disse, não, mas essa semana, se tu quiser trazer aqui, a gente arruma, né, para ti, da maneira que tem que ser arrumado. Aí ela conversou com o esposo dela, deu uma outra ideia para sair, ainda ficar mais barato o negócio, né? Bem mais barato. E ela assim, não, vou conversar com meu marido, te mando a resposta por e-mail. Aí ela me mandou a resposta, sim, vai ficar melhor mesmo, tu tem razão, né? Eu acho que dessa maneira é bem melhor da maneira que eu pensei. Resolvido o problema, querido. Mérito meu? Não, mérito do Espírito Santo. Porque a situação para mim e para você, querido, ou seja no trabalho, ou seja numa orientação com pessoas, o Espírito Santo vai estar sempre ali para nos ajudar. Eu sou campeão de perder as coisas. Eu aprendi com a minha pastora. Quando tu perder alguma coisa, pede para o Espírito Santo. Eu posso dizer, eu já perdi muitas coisas dentro de casa, muitas coisas. Na quarta-feira eu vim no culto, deixei meu celular. E aí a minha mente, como o pastor Hamilton pregando aqui, a minha mente, assim, onde é que está esse celular? Onde está esse celular? O que eu vou... E aí eu parei, sentei, respirei, ouvi a palavra, saí daqui renovado. Aí cheguei em casa, tinha uma mensagem no celular da Michele, dizendo onde estava o celular. E eu já saí aqui com a convicção onde estava o celular, porque o Espírito Santo me mostrou como eu fiz, a maneira que eu fiz, aonde eu deixei o celular. A nossa mente, ela vai estar sempre trabalhando para que nós não possamos ativar esse poder, seja para nós, seja para pessoas. Mas não se esqueça, querido, você é filho. Você é filho. E você é guiado pelo Espírito. Amém? Eis a palavra. Não se esqueçam desse exemplo desses dois homens. E nós temos o direito de escolha, segundo a palavra, de sermos como Saul ou sermos como Paulo. A nossa ação e a nossa convicção de que o Espírito Santo habita em nós é que fará toda a diferença, não só nas nossas vidas, mas na vida de muitas pessoas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Eu quero orar daqui por pessoas que estão enfermas, seja aqui na igreja, seja as pessoas que estarão ouvindo essa live. E eu convido você que está ouvindo essa live a vir para os cultos, para receber mais da unção de Deus e nós nos congregarmos como igreja. Pai, eu coloco a vida de pessoas, Pai, que estão com enfermidade, que estão passando por uma situação, Pai, difícil nos hospitais. Assim como eu já vi você agir, Pai, através daquilo que eu orei em hospitais e vi pessoas sendo curadas através do teu poder, esse mesmo poder que habita em mim e habita nas pessoas que estão aqui, esse poder de cura, agindo na dor, em pessoas que estão com problemas em colunas, sendo alinhadas, Pai, nesse exato momento, pelo poder que existe disponível para alinhar essa coluna. Coluna, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus, te alinha segundo a criação de Deus. Nesse exato momento, você está sendo curado, porque o poder está sendo liberado para que você seja curado. Você que tem uma enfermidade,
nos rins. Você sendo curado agora em nome de Jesus. Tudo voltando ao normal, rim funcionando normalmente. E você tomando as providências para que isso aconteça. Sendo diligente naquilo que você come, naquilo que você bebe. Para que tudo vá bem. Pessoas que estão com enxaquecas, dor de cabeça, eu repreendo toda e qualquer dor de cabeça, enxaqueca, seja o nome que você tiver, você está repreendido em nome de Jesus. Declaro você curado em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Seja a doença, seja a enfermidade que está alcançando pessoas, nós declaramos cura nesse exato momento. Pessoas que estão nos hospitais com Covid, sejam curados agora em nome de Jesus. Pessoas que estão desenganadas, pessoas que os médicos não encontram mais solução, essas pessoas, o teu poder alcançando elas em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos pelo teu Espírito Santo que habita e nos guia em todo o tempo. Obrigado porque aquilo que foi pregado nessa noite vai nos guiar e vai ser o alicerce para que a gente possa andar dia a dia, de fé em fé e glória em glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vão na paz de Cristo. Aqueles que